O Devolve ICMS chega à marca, na verdade já passou da marca de R$1 bilhão distribuído para cerca de 1 milhão de famílias gaúchas. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que isso significa. É um programa que nós nos orgulhamos muito de sermos pioneiros e até aqui a única iniciativa no Brasil de uma espécie de cashback tributário, ou seja, a gente observa, isso é conhecido por quem acompanha os temas tributários, que o ICMS, que é o imposto estadual que incide sobre bens, mercadorias, enfim, ele acaba tendo uma característica que se chama de regressividade, em função do que o custo dele significa para uma família de baixa renda muito maior do que para quem tem renda maior. Então, vamos lá. Se alguém vai comprar qualquer produto no supermercado, a dona Maria que ganha um salário mínimo, ou o seu João que ganha 10 salários mínimos, o imposto que vai pagar sobre aquele produto é o mesmo. Claro que na renda da dona Maria é muito mais pesado, né, do ponto de vista assim, percentual, do que significa no impacto no orçamento dela. Por isso, o governo do estado, nós criamos lá em 2021 um programa para devolução do imposto para as famílias de baixa renda. E são cerca de 600 mil famílias por mês, aliás, por trimestre, quando a gente faz as devoluções, né? Então todos os anos a gente tem aí 600 mil famílias recebendo trimestralmente a devolução de uma parcela fixa, que é estimada em função do que a gente analisa do orçamento familiar, e uma parcela variável de acordo com que essas famílias colocam o CPF na nota. No total é 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais devolvido de imposto para as famílias gaúchas que fazem o quê? Elas fazem consumo, né? Elas consomem, elas não têm capacidade de poupança, então usam esses recursos através do cartão cidadão que foi criado no nosso governo para fazer compras em supermercados, açougues, né, mercearias. Então isso também ajuda a movimentar a nossa economia. O Estado arrecada e devolve, né, esse imposto para essas famílias, ajudando elas a ter melhor capacidade de alimentação, para comprar seus itens básicos de necessidades, né, das suas famílias, ajudando a diminuir esse impacto do imposto, do tributo sobre os seus orçamentos. Então, nós assumimos o governo lá em 2019, né, Andressa, com uma crise fiscal profunda e os impostos estavam majorados. A alíquota de imposto era aumentada na alíquota básica, a alíquota sobre combustível, energia e comunicações, e nem assim o Estado conseguia pagar os salários e as contas básicas no final do mês direito. Hoje nós temos as alíquotas reduzidas, o Estado reduziu os impostos, devolvemos imposto para as famílias de baixa renda e temos as contas em dia. Então é mais um dos efeitos aí dessas reformas que nós fizemos nos últimos anos, que ajudaram o Rio Grande do Sul a recuperar suas contas e recuperar a capacidade de investimento e de criação de programas tão importantes como esse. Qual é a vigência da reforma tributária, governador? Como é que fica esse programa? Ele se mantém, até que comece agora o programa, a reforma tributária, a fazer a migração ao longo dos próximos anos para o IBS, né? Então isso vai acontecer só no início da próxima década, então ele está mantido até que haja uma definição por parte da União sobre que mecanismos de cashback vai adotar, porque na reforma tributária nacional, que o Rio Grande do Sul estabeleceu como cashback, o Devolve ICMS, foi tido como um case e consta da reforma tributária nacional, ainda que não tenha sido definido o formato em que ele vai acontecer. Então, nós aguardamos as definições, né, da União na sua regulamentação, ainda acontecendo da reforma tributária, sobre o mecanismo que adotará de cashback, inspirado inclusive no Rio Grande do Sul, para as definições do formato do programa no Rio Grande do Sul. Mas o importante é isso, nós fomos pioneiros, até hoje somos os únicos, mas a reforma tributária nacional fez constar na sua estruturação a previsão de um mecanismo semelhante ao que o Rio Grande do Sul faz. Então, nós temos a expectativa de que isso seja implementado e aí possamos fazer futuramente, ao longo dos próximos anos, uma migração aí para o programa que vem a acontecer em nível nacional. O governador estava dando uma olhada aqui na página do FUNRIGS, né, esse fundo que foi criado depois da enchente com recurso da suspensão do pagamento da dívida com a União, e temos aqui em torno ainda de 5 bilhões de reais. Esse dinheiro tem já algum endereço, já alguma coisa no qual ele vai ser usado?
Vamos lá, nós fizemos o acordo com a União, né, que os pagamentos que seriam feitos da dívida, das parcelas da dívida, fiquem para o Fundo da Reconstrução. Eu também sempre insisto que esse dinheiro só existe porque o Estado ajustou as contas e voltou a pagar a dívida, né, porque ali atrás o Estado não pagava a dívida e mesmo assim não tinha dinheiro sobrando, né, nem para pagar o básico no final do mês. Então, quando o Estado volta a pagar a dívida, ali em 2022, final do nosso primeiro governo, 2023 pagamos, 2024 estávamos pagando, até que fizemos esse acordo. Até 2027 teremos aí cerca de 14 bilhões que estávamos previstos de pagamento da dívida para a União e que vão ficar no Rio Grande do Sul. Então, nós abrimos esse espaço no orçamento, isso é fruto do nosso esforço, do esforço dos gaúchos para reformar a máquina pública e adequar os seus gastos, e fomos estabelecendo uma série de programas, né, com o Conselho Gestor, com análise do Comitê Científico, com a participação da sociedade no Conselhão, que a gente tem, da Sociedade Civil de Acompanhamento do Plano Rio Grande, e lá estão, por exemplo, desassoreamento de rios, né, dragagens que estão sendo feitas para a limpeza dos rios, estão a construção de unidades habitacionais, também construção, reforma de estradas diretamente pelo DAE e também aquelas que serão feitas na parceria com a iniciativa privada no nosso programa de concessões. Eu não conferi agora mais recentemente a página, mas algumas das aprovações aconteceram ainda na semana passada no Comitê Gestor, devem ter atualização, portanto, desses dados aí nos próximos dias, mas nós temos já previsão, mapeadas as prioridades para o uso dos recursos totais do FUNRIGS, né? Mas isso não quer dizer que eventualmente tenha sido já aprovado no Comitê Gestor, já está mapeado a destinação, mas não eventualmente ainda aprovado no Comitê Gestor, por isso talvez ainda não seja atualizado. Mas, assim, nós só na parceria com as concessionárias para investimentos em resiliência nas estradas gaúchas são cerca de 3 bilhões, mais os reequilíbrios contratuais nas concessões existentes, também tem uma demanda. Nós temos as construções e reformas de estradas diretamente pelo DAER, são 3 bilhões de reais também, diretamente pelo DAER. Nós temos construções de moradias que ultrapassam ali 700 milhões de reais, nós temos as dragagens e desassoreamento que vão a 1 bilhão de reais, então a gente vai observando aí que esse recurso, embora seja naturalmente bastante volumoso, pela demanda que se tem, né, segurança pública, equipamentos, viaturas, aeronaves como helicópteros fundamentais aí para o trabalho da Brigada Militar, dos bombeiros, também demandam 1 bilhão de reais de investimentos. Então eles estão todas essas demandas mapeadas, algumas delas já autorizadas, aprovadas, outras em processo de autorização. Quero falar um pouquinho mais sobre esse ponto do dinheiro do FUNRIGS para as concessões e essa nova etapa que foi lançada recentemente pelo senhor. A gente já conversou com o secretário Capelupi na semana passada, mas, por exemplo, em relação a 010, uma rodovia que já foi prometida lá atrás, liga Porto Alegre a Sapiranga, alternativa 116, o que pode nos fazer acreditar, governador, de que dessa vez é diferente, dessa vez ela vai sair do papel, ela será de fato uma alternativa para o trânsito da região metropolitana? A própria realização da concessão. Nós abrimos agora o edital de consulta pública até início de dezembro. A partir desse processo da consulta pública, nós consolidamos o que deverá ser o formato e a modelagem final da concessão, né? Toda essa documentação é encaminhada também para o Tribunal de Contas, depois é publicado o edital, nós partimos aí para a realização do leilão e assinatura de contrato. E todas essas obrigações de investimentos, elas vão para um contrato, né, de concessão para ser entregue. Então, nós estamos muito determinados a realizar essa concessão. Em governos passados, houve no governo da Ieda, né, do governador Ieda, essa previsão, mas todos sabemos, não houve a recondução do governo da governadora Ieda, houve, né, uma situação talvez política mais difícil para fazer a implementação daquele programa, e nós estamos muito determinados, porque dentro dos 2 blocos de concessão que nós estamos especialmente discutindo agora, o bloco 2, que pega a região dos vales até a região norte do estado, e do bloco 1, que pega a região metropolitana em direção a litoral norte e a região das Hortênsias, na Serra Gaúcha, nós estamos falando de 400 quilômetros de duplicação em 10 anos. Eu pedi até para o DAER fazer esse levantamento sobre os últimos 40 anos do Estado.
Olha, provavelmente nos últimos 40 anos, que é a minha idade e é o período da redemocratização do país, o DAER não tenha duplicado mais do que 50 quilômetros. Se duplicou 100 quilômetros em 40 anos, já é demais. Assim, o Estado diretamente não conseguiu, ao longo de 40 anos, fazer duplicações. Nós estamos falando de apenas nessas duas concessões, em 10 anos, não em 40, fazer 400 quilômetros de duplicação. Quando associados a outras duas concessões já realizadas, a da SACIR, né, que pega a região de Itabaí, Santa Maria, ou a do Bloco 3, que é com a CSG, que pega a Serra Gaúcha, nós estamos falando de mais de 600 quilômetros em 10 anos para fazer duplicações. É mudar de patamar as rodovias do Estado e ainda implantar essa nova rodovia, a 010, na região metropolitana, onde vive uma parte substancial da população gaúcha, né, que tem a complexidade da mobilidade por conta da característica da conurbação das cidades, enfim, de uma integração existente na vida das pessoas e que precisa de melhor infraestrutura. Como nós ajustamos as contas do Estado, mas temos um orçamento bastante ajustado, é importante dizer isso, sempre fui muito transparente em mencionar, o Estado do Rio Grande do Sul tem passivos do ponto de vista estrutural, que ainda vão nos acompanhar durante bastante tempo, é o caso da dívida com a União, é o caso do déficit previdenciário, que nós reorganizamos, né, repactuamos, conseguimos melhorias importantes, substanciais, tanto na reforma da Previdência quanto na negociação da dívida com a União, mas ainda assim vão nos acompanhar esses problemas estruturais, consumindo parte substancial do nosso orçamento ao longo das próximas décadas. Então, se nós não formos aqui ousados, arrojados, e tomarmos uma decisão corajosa de promover essas concessões, não vai haver espaço e recurso para fazer os investimentos de melhoria de infraestrutura que o Estado precisa. Claro que o pedágio não é exatamente uma coisa simpática, mas pior ainda não ter as estradas. Então, são investimentos importantes, nós estamos determinados a fazer, claro que vamos continuar com um profundo diálogo com as comunidades, né, que são diretamente impactadas, com prefeitos, com lideranças empresariais, ajustes serão feitos, como foram no Bloco 2, a partir desse diálogo também no Bloco 1, mas nós não podemos deixar de fazer esses investimentos tão importantes aí para salvar vidas, né, porque nós estamos falando sobre reduzir acidentes, né, que causam mortes nas nossas estradas, e é comprovado que rodovias duplicadas têm pelo menos 50% a menos de acidentes do que as rodovias não duplicadas. Nós estamos falando sobre melhor mobilidade, sobre poupar tempo, sobre conforto e segurança em muitas dimensões aí para as pessoas que trafegam pelas estradas do Rio Grande do Sul. Então, ter a estrada em melhores condições é fundamental. Tudo estará previsto contratualmente. Num programa de concessão, o Estado não se ausenta, ele não entrega para o privado fazer o que ele quiser. Ele faz justamente uma concessão para a exploração de um serviço, que dará rentabilidade ao parceiro privado em troca do atendimento a tudo aquilo que é de interesse público. Não apenas duplicações, que são a parte mais visível e percebida, mas implantação de terceiras faixas, faixas adicionais, acostamentos que muitas das rodovias não têm e que são itens importantes de segurança, marginais, passarelas para pedestres, serviços que serão oferecidos, né, de guincho, ambulância, paradas para caminhoneiros. Tem uma série de investimentos importantes que qualificam as rodovias e o Estado precisa, né, realmente ver esses investimentos acontecendo. Só nessas duas concessões são 12 bilhões de reais de investimentos, a maior parte deles nos primeiros 10 anos. Bom, governador, eu preciso tratar desse assunto com o senhor porque temos um fato novo aqui, que é o seu futuro político e as eleições de 2026. O fato novo é que no seu partido, todo mundo sabe disso, o candidato preferencial à presidência, caso o Tarcísio Freitas não seja candidato, tem dito isso o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Mas ontem saiu a notícia de que o pai dele, o Ratinho, apresentador de TV, teria dito ao presidente Lula que o filho não vai ser candidato a presidente. E, nesse caso, ainda pegando palavras de Gilberto Kassab, com quem o senhor se encontrou ontem, né, o senhor seria o próximo da fila para ser candidato a presidente. Qual é a situação neste momento? O que o senhor conversou com o Kassab e qual é a possibilidade de o senhor ser candidato a presidente ou a senador? Bom, Rosane, eu realmente faço política com um sentido de missão, de serviço, não é para ser qualquer coisa simplesmente, é para poder fazer a partir da política
aí a diferença, né, como fiz como prefeito, como busco fazer como governador. A gente nunca vai ser unanimidade, sempre vai haver questionamentos, contestações, enfim, mas procuro fazer o meu melhor para contribuir com onde eu estiver. Então, presidência da República, mais do que qualquer um dos outros cargos, né, como os outros também são, mas mais ainda, a presidência da República, dizia Dr. Tancredo, né, é destino, não é apenas uma questão do mérito pessoal, do esforço individual ou o atendimento de uma aspiração, né, própria, por mais legítima que possa ser. Existe a circunstância, o contexto, um ambiente político, né? Vamos lá. A presidente Dilma não foi pela sua trajetória buscando ser presidente que ela se tornou presidente, foi um contexto muito especial. O próprio presidente Fernando Henrique, né, pela sua jornada política, não se apontava um horizonte para ser presidente da República e quis o destino que fosse chamado a ser ministro da Fazenda no momento crítico, que ajudou a debelar a inflação no país e acabou abrindo espaço para se tornar presidente da República. O presidente Bolsonaro também foi num contexto especialíssimo da antipolítica, do contexto da Lava Jato, que se abriu, que fulminou figuras mais tradicionais, das quais se esperavam ali surgir um possível candidato a presidente, com força, e naquele contexto especialíssimo acabou se fortalecendo e se tornando presidente, e o próprio presidente Lula, que era tido como uma carta fora do baralho, né, depois da sua prisão no ambiente da Lava Jato, no contexto proporcionado pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, de alta rejeição no ambiente da pandemia, acaba, né, depois de todos acharem que ali havia se encerrado uma carreira política, acaba retornando ao poder. Então todo esse contexto joga, não é apenas a aspiração. A minha aspiração é contribuir. Tanto é que se eu quisesse ser simplesmente candidato a presidente, eu teria ficado no partido que eu estava, no PSDB, não teria me movimentado, o PSDB provavelmente me garantiria a candidatura. Mas não é só sobre ser candidato. Tem que entender, né, esse contexto, tem que somar forças. O PSD se tornou o partido que inclusive foi recebendo muitos dos ex-integrantes do PSDB e que tem uma capacidade de participação e de articulação maior, aí, em função inclusive da capacidade do presidente Kassab, para oferecer novos caminhos ao país. Então, me posicionei lá, respeito aí essa precedência, né, talvez, do governador Ratinho, porque está mais tempo no partido, o próprio nome acaba abrindo espaços em parte do eleitorado, enfim, tem uma série de circunstâncias que acabam dando a ele, assim, né, uma largada melhor. Mas esse contexto ainda está se alterando. No primeiro semestre diziam que Lula estava numa derrocada. Recuperou parte da popularidade depois daquilo que, de forma inesperada, aconteceu na articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos em relação às tarifas para o Brasil. Agora, o tema da segurança pública, a partir das operações no Rio de Janeiro, acabam, de alguma forma, criando um novo ambiente. Tudo isso está se alterando muito, ainda vai acontecer muita coisa. E eu vou me manter com disposição de ajudar, de colaborar, né? Vou colaborar com esse cenário nacional de alguma maneira, inclusive me dispondo a ser candidato a presidente se o partido assim entender. Então há uma possibilidade, eu vejo essa possibilidade, vejo que há um caminho que pode se abrir e, como defendo a despolarização, ou pelo menos a desradicalização dessa polarização, eu me sinto comprometido em ajudar, inclusive liderando esse processo. Mas não é apenas sobre a minha aspiração, é sobre, né, construir isso com outras lideranças políticas. Então isso pode acontecer. Se não acontecer, como eu falei, a candidatura ao Senado ela é uma possibilidade real, mas não é uma imposição também. Nós estamos num grande esforço localmente, no Rio Grande do Sul, para tentar construir uma coalizão com os partidos políticos que integram a nossa base, respeitada aí a legitimidade de cada um deles, especialmente ali dos progressistas, do PDT, ou de qualquer outro, né, como o próprio PSDB, de aspirar, liderar esse processo, né, com suas candidaturas, mas nós estamos num grande esforço de manter esse grupo unido em função da agenda que a gente busca representar para o Estado, defender essa agenda, defender o caminho que a gente trilhou nesses últimos anos, para buscar novas conquistas. Nesse cenário, né, o nome do nosso vice-governador desponta com naturalidade, porque é vice-governador, foi presidente da Assembleia, enfim, o Gabriel Souza, mas não é uma candidatura que se imponha, isso tem que ser construído dentro da nossa base.
e essa construção pode ensejar uma configuração em que as vagas precisem ser preenchidas, inclusive as de Senado, e que façam com que eu continue no governo até o final. Então é isso que está sendo discutido com tranquilidade. Essas conversas vão se intensificar ao longo das próximas semanas e até o início do próximo ano, e aí vamos ter um cenário um pouco mais claro sobre o que efetivamente deve se desdobrar para as eleições. Governador, queria saber em que pé estão as negociações com as montadoras que têm foco em veículos elétricos. O senhor teve alguns encontros já com a BioID, mas a que está neste momento mais agressiva, que tem uma possibilidade maior de instalar alguma unidade, é a GWM, né, também montadora chinesa, e tem negociações com o Rio Grande do Sul. Avançamos? Bom, Jane, naturalmente é um tema sobre o qual eu posso falar menos do que gostaria, porque envolve questões de estratégia das próprias companhias em relação aos seus investimentos, o posicionamento. Estão num processo de discussão interna sobre investimentos no Brasil, e o que eu posso referir aqui é que mantemos uma boa conversa, estamos apresentando tudo aquilo que entendemos de diferenciais competitivos, as estruturas que nós temos, as ferramentas de incentivo que o Estado oferece. Estamos muito dedicados a mostrar essa competitividade do Estado, as condições que não apenas do ponto de vista tributário nós somos capazes de oferecer, né, para dar condições de competitividade àquilo que eles produzirem no Brasil a partir do Rio Grande do Sul, se essa for a decisão, para alcançar diversos mercados, mas também do ponto de vista do capital humano, do ponto de vista da estrutura logística, né? A gente está sendo bastante dedicado, a nossa equipe, com a Invest RS, que nós criamos no nosso governo, com uma equipe de altíssimo nível para ajudar nessa interlocução com investidores. Tem sido já muito exitosa a nossa agência nos seus diálogos, então a gente está mostrando tudo isso. Agora não posso adiantar muito mais do que isso, porque, né, respeitamos aí na esfera privada o tempo de decisão e a estratégia das companhias em relação aos seus investimentos. Assim como estamos fazendo diálogo com muitas outras empresas, e o Rio Grande do Sul, no ano passado nós tivemos o maior volume de investimentos anunciados na história do Estado. Foram 100 bilhões de reais de investimentos anunciados. Nós temos uma nova planta de celulose que vai ser construída no Estado, que é o maior investimento da história. 27 bilhões vai chegar o investimento da CMPC, uma empresa de fabricação de aeronaves. Aviões vão ser fabricados no Rio Grande do Sul, com investimentos projetados ali em Guaíba, num complexo industrial aeronáutico que vai ser uma referência no Brasil. Um investimento que deve chegar a cerca de 3 bilhões de reais, e assim outros, como data centers, como os do biocombustível, né, que o Estado tem estimulado. Tem muitos investimentos. O senhor se dedicou bastante pessoalmente a esse investimento da escala de data center. Está tudo certo com esse projeto? Sim, ele tem a parte inicial já confirmada, né, dos 3 bilhões de investimentos, e todo o esforço que se faz, né, conversando com os idealizadores do investimento, né, e os dirigentes da escala data centers, no sentido de que as regulações, o ambiente regulatório nacional avance, e tem tido avanços importantes para dar segurança a empresas internacionais de colocarem os seus dados aqui. Então, aí também um outro tema que o Rio Grande do Sul tem diferencial competitivo, que é a disponibilidade de energia, né, as condições até climáticas que favorecem um consumo menor, que reduzem custos. Então tudo isso está sendo colocado na mesa, e o empreendedor está buscando os possíveis clientes, né, mundialmente, porque é um data center especializado para inteligência artificial, então está oferecendo justamente essa oportunidade de investimento globalmente agora, e acompanhando essas alterações regulatórias sobre sigilo de dados, sobre a proteção, né, aos dados que estarão armazenados nesse data center. Esse ambiente regulatório nacionalmente é muito importante para que ele possa convencer aí as pessoas e as empresas a colocar os seus dados aqui. Em 2 minutos, governador, para a gente encerrar, eu tenho perguntas de ouvintes sobre possibilidade de reajuste salarial, se existe em 2026, e sobre o pagamento de uma bolsa para professores que lecionem em escolas de tempo integral. Bom, nós fizemos uma série de ajustes ao longo dos últimos anos, especialmente nesse segundo mandato, relacionado à remuneração dos nossos servidores. Os professores recebem
integralmente aí na tabela o reajuste concedido pelo piso do magistério. Ao longo dos últimos anos, esse reajuste já é mais do que o dobro da inflação. Um professor entrava no Estado recebendo R$ 2.500 com completivo salarial lá no início do nosso governo para chegar nesse valor. Hoje ele recebe mais de R$ 5.100 sem completivo, né? O Vale Alimentação, que nós fizemos um novo reajuste agora recentemente, ele era de R$ 150 quando assumimos o governo e tinha descontos ainda no salário de 6% para os servidores. E não era para todo mundo, era para apenas alguns servidores. Ele vai concluir, vamos terminar o nosso mandato com R$ 445, ou seja, 200% de aumento, por uma inflação de cerca de 40% no período, sem ter mais descontos e agora para todos os servidores. Fizemos para as forças de segurança pública também um reajuste aprovado no ano passado, escalonado, que vai até o ano que vem, de 12%. Fizemos reestruturação de carreiras dos nossos servidores em diversas frentes, analistas, né, engenheiros, toda a parte assim, administrativa do Estado, servidores de escola também foram reestruturados. Então, fizemos o atingimento aí da maior parte dos servidores. Tem alguns grupos de servidores que ficaram de fora por complexidade do quadro de carreira deles e que nós estamos discutindo agora. Então, não estamos trabalhando hoje, infelizmente, pelas restrições orçamentárias, numa perspectiva de revisão salarial, de reajuste, né, de revisão geral, mas é importante mencionar que nós fizemos muitas ações destinadas aos nossos servidores ao longo desses últimos anos de reestruturação, de melhorias salariais nas suas carreiras, dentro do limite das possibilidades do Estado, para que nunca mais o Estado volte a viver aqueles momentos difíceis que ele vivenciou de atrasos de pagamento do salário dos servidores. Essa é a nossa responsabilidade. Obrigada, governador. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos.